Olá pessoal, tudo jóia? Eu sou o Plínio Júnior, gestor aqui do nosso núcleo de atendimento ao cliente, e hoje eu vou mostrar para você como é simples e prático fazer a emissão do BPE, bilhete de passagem eletrônica, aqui pelo nosso sistema, certo? Eu já estou na página inicial do sistema aqui na minha conta, vou vir aqui pelo menu lateral à esquerda, BPE, emissão. Aqui o sistema já ia trazer a lista de BPEs emitidos, certo? Eu só tenho um aqui, ele está com status de pendente ainda. Para incluir um novo documento, eu vou clicar aqui em cima em inserir. A primeira tela aqui que a gente tem na emissão do nosso BPE é a tela de identificação do BPE. Aqui você vai confirmar qual é o número do próximo documento, qual é a data e hora da emissão. O primeiro campo obrigatório que você tem que preencher é o TAR, que é o Termo de Autorização de Serviço Regular. Ele é obrigatório para você conseguir emitir o seu BPE no modal rodoviário, certo? Caso você não tenha o TAR, é possível você gerar ele pela ANTT do seu estado. Um pouco mais abaixo a gente tem a natureza da operação. O sistema já traz todas as naturezas possíveis para você somente vincular ela. Ao lado tem o modal. Hoje o nosso sistema emite tanto o modal rodoviário como aquaviário, sendo o aquaviário não obrigatório você informar o TAR, tudo bem? Ao lado é o tipo do BPE, que tem tanto emissão normal como um BPE de substituição, que eu substituo um outro BPE, certo? Então pode assinalar o tipo de BPE e a forma de emissão, que é normal, tudo bem? O próximo campo é o campo de comprador. O comprador, ele não é obrigatório na emissão do seu BPE, mas quem é ele? Ele pode ser uma pessoa física ou jurídica e ele é o responsável pelo pagamento do bilhete de passagem, certo? Então, caso você queira informar esse comprador, pode clicar na caixinha para informar o cliente comprador e aí preencher todas as informações referentes aos dados desse comprador, certo? O próximo campo é o campo de agência. A agência também não é obrigatória e ela só vai ser informado caso esse BPE esteja sendo vendido em algum outro ponto de venda que não pertence ao emitente do BPE, no caso a você que está emitindo o BPE, certo? Então, caso você queira informar essa agência, esse ponto de venda, você pode clicar em venda por agência e preencher os dados desse ponto de venda, certo? Caso não for uma venda por agência, você pode não marcar e dar sequência. O próximo campo é o campo de viagem. Aqui na aba de viagem, na parte superior, a gente tem as informações do detalhamento da passagem. Aqui, primeiramente, a gente vai colocar qual que é o estado e município de início da viagem. Um exemplo seria a gente saindo aqui de Mato Grosso, Cuiabá, certo? Indo para Santa Catarina, Florianópolis. Aqui abaixo a gente tem a descrição da localidade. O sistema já traz o nome do município, mas você pode alterar para caso for nome de alguma rodoviária, certo? Aqui você pode trocar o nome para rodoviária e o nome da rodoviária, certo? É a sua opção. Um pouco mais abaixo é o campo onde você vai confirmar a data e hora do embarque, certo? Um pouquinho mais abaixo a gente tem uma perguntinha se você deseja ou não informar o passageiro, porque ele também é opcional, certo? Então, caso você queira informar o passageiro, você pode marcar a caixinha, o sistema vai liberar os campos para você preencher as informações desse passageiro, certo? Caso o comprador for igual ao passageiro, você também tem a opção de marcar comprador é o passageiro e o sistema já vai buscar automaticamente todos os dados que foram preenchidos aqui em comprador, ele vai preencher aqui em passageiro, certo? Um pouco mais abaixo a gente tem o campo de informações da viagem. O primeiro campo aqui abaixo é o código do percurso. Esse é um código que você vai dar para o percurso que vai estar sendo realizado. É um código para ficar de fácil localização esse percurso depois, um código
para você ter controle dos percursos, certo? Então eu vou dar um código 1 para o meu percurso. Ao lado a gente tem a descrição do percurso, é um nome que a gente vai dar para esse percurso. Eu vou utilizar um exemplo, como eu estou saindo aqui de Cuiabá para Florianópolis, eu vou dar uma descrição, viagem Cuiabá para Floripa, certo? É uma descrição desse meu percurso. Um pouco mais abaixo a gente tem o tipo da viagem, se vai ser regular ou uma viagem extra. Também tem o tipo do serviço. Aqui o sistema vai te dar todas as opções e você vai marcar qual é o tipo do veículo, né, que está transportando essas pessoas, né? Um veículo convencional com sanitário ou sem sanitário, é um leito com ar-condicionado. Então assinala qual é o tipo de serviço. Ao lado tem o tipo de trecho, se é normal, se é um trecho inicial ou se é uma conexão, certo? Ao lado tem o prefixo da linha, é opcional, mas você pode colocar qual é o prefixo dessa linha de viagem, desse percurso. Abaixo a gente tem a data e hora da viagem, certo? Lembrando que essa data e hora da viagem, obrigatoriamente, tem que ser depois da data e hora do embarque. Então, se eu estou embarcando às 4 horas, obrigatoriamente a minha viagem tem que ser depois das 4 horas, certo? Um pouco mais ao lado a gente tem o tipo de acomodação. O sistema já traz todas as opções possíveis também, só para você assinalar. E também tem a opção de você preencher qual é a plataforma dessa viagem, né? Onde que o ônibus vai estar parando para estar recebendo essas pessoas. E também qual é a poltrona que esse passageiro vai estar sentando, certo? O próximo campo aqui é o campo de valor e tributos. Aqui nessa aba, a primeira coisa que você vai informar é a composição do valor do bilhete. Aqui você vai informar qual é o tipo do componente. Se é uma tarifa, qual é o valor dessa tarifa? Ah, é R$5 de tarifa. Posso adicionar vários componentes e colocar que cada um desses componentes tem um valor. E todos os componentes juntos vão compor o valor do bilhete, certo? Outros, que é o valor da passagem mesmo, R$50, certo? Logo abaixo a gente tem os totais. O valor do bilhete obrigatoriamente tem que ser a soma de todos os componentes. Então, 50 mais 10 mais 5, 65. O valor do meu bilhete é 65. Valor do desconto, não teve desconto. Valor do pagamento, 65, certo? Teve troco? Caso ele tenha pago em dinheiro, vai ter troco? Se ter troco, você informa qual é o valor desse troco. Abaixo, caso você tenha informado um desconto, você tem que informar qual é o tipo de desconto. E aí o sistema já traz todas as opções também. E uma descrição para esse desconto, que pode ser desconto concedido, dentre algumas outras descrições que você escolher. Abaixo a gente tem as informações relativas aos impostos. Na primeira tela aqui do ICMS, você vai informar qual é o código da situação tributária, que é o CST, que vai estar saindo no seu BPE. Caso você for Simples Nacional, você pode marcar a opção de Simples Nacional. Caso você não seja Simples Nacional, recomendo você a verificar ou com a sua contabilidade ou em algum BPE que você já emitiu, qual era o CST que você utilizava. Então, você pegando essa informação, você pode marcar aqui qual é o que você vai estar utilizando. Ao lado tem o ICMS interestadual. Caso você tenha que destacar esse ICMS interestadual, você pode colocar para preencher e preencher os campos referentes a ele. Ao lado a gente tem as informações de interesse do fisco. Caso você queira escrever alguma mensagem que é de interesse fiscal, você pode informar aqui. A próxima aba é a aba de pagamento. Aqui você vai informar como que foi pago esse seu documento. Caso ele tenha sido em dinheiro, você pode deixar como dinheiro e informar qual é o valor que foi pago. E também o sistema traz outras opções, como cheque, cartão, vale transporte ou outros, certo? Em alguns casos, também pode ser que seja necessário você adicionar uma forma de pagamento,
que é aquele caso onde o cliente utiliza duas formas de pagamento para pagar esse bilhete. Por exemplo, ele pagar uma parte no dinheiro e uma outra parte em cheque, certo? Então, tem essa possibilidade também. O próximo e último campo aqui no nosso BPE é as informações adicionais. Aqui, a gente pode escrever no primeiro campo as informações de interesse do contribuinte, que é algo que pode ser tanto de interesse do meu cliente ou do meu interesse. E também abaixo a gente tem as informações de interesse do fisco, que é caso seja obrigatório você informar alguma lei nesse seu BPE. Então, caso você queira informar uma mensagem, esses dois são os campos. E com todos os campos preenchidos, a gente pode salvar o documento para salvar ele na lista de BPEs, ou pode salvar e transmitir para já transmitir ele para a Cefaz, certo? Vou clicar só em salvar para ele me salvar na lista de BPEs. Certo, aqui na lista de emissão dos meus documentos, então, eu tenho também a opção de realizar a transmissão dele, clicando aqui em transmitir. Tenho a opção de clicar aqui no olhinho para fazer uma consulta completa. Clicando aqui eu consigo ver o que foi preenchido em cada campo do meu BPE, certo? Eu consigo ver todos os campos, como ele foi preenchido. Ao lado do olhinho a gente tem uma impressora, que é para a gente imprimir o documento. Ao lado a gente tem alguns campos que estão desabilitados, porque eles só vão habilitar caso o documento esteja aprovado, certo? Que é o campo de enviar o documento por e-mail, enviar por WhatsApp. A gente também tem a opção de alterar o assento desse passageiro e também fazer um evento de não embarque. Caso o cliente não for embarcar mais, você faz o evento de não embarque para a Cefaz ter o conhecimento que aquele cliente não embarcou, certo? Ao lado a gente tem o botão de cancelar, que caso esteja dentro do prazo de cancelamento, você pode clicar no botãozinho de cancelar e realizar o cancelamento desse seu BPE. Acima a gente tem um botão de duplicar. É um recurso que facilita bastante a emissão do seu BPE, que se você pode marcar um documento, clicar em duplicar, o sistema vai gerar um documento igual para você alterar o que você deseja. Por exemplo, alterar somente o passageiro e processar o documento novamente, agilizando aí bastante o processo de emissão. Tem também o botão de exportar aqui em cima. Esse botão de exportar vai permitir que você coloque um período inicial e um período final, e o sistema vai gerar todos os XMLs dos seus BPEs que você emitiu nesse período, certo? Esse é o nosso módulo de BPE. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, você pode deixar nos nossos comentários. A gente vai estar tirando a dúvida de todos. Caso você tenha gostado, deixe o seu like. E não se esqueça de seguir a gente no canal. A gente vai estar sempre postando vídeos sobre os nossos recursos e sobre atualizações. Então segue a gente lá e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.